No meio do silêncio pesado da Catedral de Lisboa, com o cheiro de incenso misturado ao aroma de flores murchas, eu, Sofia Mendes, me ajoelhei diante de Laura Costa e, com a voz embargada, disse: "Casa comigo, Laura, aqui e agora." O advogado da família, o Dr. Ferreira, parou a leitura do testamento da minha mãe, com os olhos arregalados, enquanto os familiares murmuravam chocados. Mas o choque maior veio quando ele continuou. "E agora, a cláusula especial. Os bens serão divididos entre Sofia Mendes e Laura Costa, pois eu sempre soube do amor de vocês e desejo que enfrentem o mundo juntas." O eco daquelas palavras ricocheteou nas paredes de pedra como um tiro. Minha tia Margarida soltou um grito abafado e o primo Miguel deixou cair o lenço. Laura, ainda de preto rigoroso, ficou paralisada, a mão tremendo na minha. Eu não planejava fazer aquilo. Não ali, não agora. Mas quando o Dr. Ferreira começou a ler o documento e vi nossos nomes lado a lado, algo dentro de mim quebrou. 2 anos escondendo tudo, os jantares discretos em Sintra, as noites no apartamento dela em Alfama, os olhares trocados nos corredores da Mendes e Associados, e de repente a mulher que me criou sozinha estava-me dando permissão do túmulo. A mãe sempre soube. Eu descobri isso mais tarde, quando li as cartas que ela deixou só para mim. Ela viu Laura pela primeira vez na festa de fim de ano da firma, 2 anos antes, e notou o jeito como eu sorria quando ela entrava na sala. Nunca disse nada. Apenas observava. E agora, com o câncer que ele levou em 3 meses, decidiu forçar o destino. A cláusula era clara: 50% das ações da Mendes e Associados iriam para nós duas, mas só se permanecêssemos juntas publicamente por pelo menos 5 anos. Caso contrário, tudo iria para uma fundação conservadora que nem minha mãe suportava. Saímos da igreja sob um temporal de olhares. Os paparazzi já estavam lá, alguém do escritório deve ter vazado. "Sofia, é verdade?" gritou um repórter. Laura apertou minha mão com força, mas não respondeu. No carro, a caminho do cemitério, o silêncio era ensurdecedor. "Você enlouqueceu?" sussurrou ela finalmente. "A diretoria vai nos destruir. A fusão com a Costa e Neves está prestes a ser aprovada. Se souberem que somos isso, vai acabar com tudo." Eu olhei pela janela, as gotas de chuva riscando o vidro como lágrimas que eu não conseguia chorar. Minha mãe sabia, Laura. Ela queria isso. No cemitério, enquanto jogavam terra sobre o caixão, eu sentia o peso de 2 vidas desmoronando. A Mendes e Associados não era só uma firma de advocacia. Era o império que minha mãe construiu do nada nos anos 90, especializada em direito corporativo e contratos públicos. Eu era a herdeira natural, mas Laura, trazida de fora como estrela em ascensão, era a concorrente direta para o cargo de sócia-gerente. A fusão com a Costa e Neves traria milhões em contratos com o governo. E agora, com nossos nomes ligados no testamento, a diretoria veria isso como conflito de interesse. Ou pior, como fraqueza. Voltamos para o apartamento dela à noite. Pela primeira vez não nos tocamos. Sentamos na varanda olhando o Tejo, 2 taças de vinho intocadas. "Eles vão nos obrigar a escolher", disse Laura. "Ou a firma, ou nós." Eu sabia que ela tinha razão. No dia seguinte, a reunião da diretoria já estava marcada. E eu, que sempre sonhei em ser a mulher mais poderosa de Lisboa, sentia pela primeira vez que o preço poderia ser alto demais. A sala de reuniões da Mendes e Associados cheirava a café queimado e tensão. 12 sócios sentados ao redor da mesa de mogno, todos olhando para mim como se eu tivesse traído a firma inteira. O presidente, o velho Dr. Almeida, pigarreou: "Sofia, explique-nos essa situação." Eu mantive a voz firme. "É simples. Minha mãe deixou claro no testamento. Laura e eu somos parceiras há 2 anos. E as ações agora são nossas." Um murmúrio percorreu a mesa. Laura estava ao meu lado, postura impecável, mas eu via o pânico nos seus olhos verdes. O Dr. Almeida abriu um dossiê. "A fusão com a Costa e Neves depende de imagem. Contratos com o Ministério da Economia, com o Turismo. Eles são conservadores." Se isso vazar para a imprensa, eu o interrompi: "Já vazou."
E não vamos nos esconder mais. Laura apertou minha coxa por baixo da mesa, um aviso silencioso. Depois da reunião, no corredor, ela me puxou para a sala de arquivos. Você não entende? Eu estou concorrendo ao mesmo cargo que você. Se formos vistas como um casal, a diretoria vai nos acusar de conluio. Um de nós vai perder. Eu sabia disso. Desde que entrei na firma, aos 28 anos, eu lutava por cada centímetro. Laura chegou um ano depois, vinda do Porto com currículo impecável e ambição igual à minha. Nosso primeiro beijo foi depois de uma vitória num caso de 40 milhões contra o Estado. Depois disso, o amor cresceu no escuro, alimentado por encontros roubados e mensagens apagadas. Agora, o testamento da minha mãe nos obrigava a sair das sombras. À noite, em casa, discutimos até o amanhecer. Eu não vou abrir mão da carreira por causa de uma cláusula romântica, disse ela, andando de um lado para o outro. Nem eu, respondi. Mas as palavras saíram vazias. No dia seguinte, o Jornal Expresso publicou na primeira página: herdeira da Mendes e Associados revela relacionamento lésbico no funeral da mãe. Os telefones não paravam de tocar. Clientes antigos cancelavam. 2 sócios júniores pediram demissão. Laura recebeu uma oferta da Costa e Neves, o lado rival. É o cargo de sócia-gerente imediato, confessou ela no café da manhã. Eles querem que eu leve os meus contatos. Eu senti o chão sumir. E nós? Ela desviou o olhar. Nós sobrevivemos ou morremos juntas, Sofia. Mas eu não posso perder isso. Pela primeira vez, vi a rachadura. O amor que nos sustentava agora competia diretamente com o poder que sempre desejamos. 3 meses depois do funeral, a firma estava em guerra aberta. A diretoria criou um comitê de ética só para investigar nosso relacionamento. Reuniões semanais onde nos interrogavam como criminosas. Vocês trocaram informações confidenciais? Perguntavam. Laura respondia com frieza profissional, eu com raiva contida. Em casa, o clima era pior. Dormíamos de costas uma para a outra, o espaço entre nós crescendo como um abismo. Um dia recebi um e-mail anónimo, uma foto nossa beijando no terraço de Sintra, tirada com teleobjetiva. A legenda: escolha ou perca tudo. Mostrei para Laura. Ela empalideceu. Alguém da diretoria. Decidimos contra-atacar. Contratei um detetive particular, discreto, caro. Enquanto isso, a fusão avançava. A Costa e Neves exigia que uma de nós saísse da Mendes antes da assinatura. Minha tia Margarida ligou, chorando. Sua mãe deve estar se revirando no túmulo. Eu ri com amargura. Foi ela quem escreveu o testamento, tia. Mas a pressão familiar era real, meus primos ameaçavam contestar o testamento. O dinheiro não era o problema, eram as ações, o controle da firma que minha mãe construiu com sangue. Laura começou a chegar tarde em casa. Reuniões, dizia. Eu não acreditava mais. Uma noite, voltei cedo e a encontrei ao telefone na varanda. Sim, aceito a oferta. Mas só se Sofia não souber. Desligou ao me ver. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer briga. Você vai me trair? Perguntei. Ela não negou. É o cargo da minha vida. Você faria o mesmo. Saí batendo a porta. Caminhei pela baixa até o amanhecer, pensando em todas as vezes que escolhemos ambição em vez da verdade. O detetive ligou no dia seguinte. A foto veio do escritório do Dr. Almeida. E Laura se encontrou com ele 3 vezes esta semana. Eu não chorei. Apenas marquei uma reunião com o conselho. Era hora de jogar sujo. Entrei na sala do conselho com uma pasta grossa. Senhores, tenho provas de que o Dr. Almeida vazou informações para a Costa e Neves. Coloquei as fotos sobre a mesa, Almeida e Laura num restaurante discreto em Cascais. Os rostos deles empalideceram.
Laura, que estava presente como observadora, ficou branca. Sofia não. Eu não olhei para ela. Ou vocês aceitam o testamento da minha mãe, ou eu levo isso para a imprensa e para a ordem dos advogados. O Dr. Almeida tentou argumentar. Eu o cortei. A fusão só acontece se Laura e eu permanecermos. Caso contrário, eu vendo minhas ações para um fundo estrangeiro. Era blefe. Mas funcionou. Eles recuaram. Laura me esperou no estacionamento. Você me destruiu, sussurrou. Não. Eu salvei nós duas, respondi. Mas eu sabia que tinha cruzado uma linha. Nas semanas seguintes, a firma estabilizou. A fusão foi assinada. Laura e eu fomos nomeadas CEO-sócias-gerentes, uma solução forçada. Mas em casa o gelo só aumentava. Ela dormia no sofá. Eu trabalhava até às 3 da manhã. Uma tarde, encontrei uma mala feita no quarto. Vou para o Porto por uns dias, disse ela. Preciso pensar. Eu não pedi para ficar. No Porto, ela não atendeu meus telefonemas. Eu mergulhei no trabalho, fechando contratos milionários, aparecendo em entrevistas como o novo rosto moderno da advocacia portuguesa. Mas à noite, sozinha no apartamento que dividíamos, eu sentia o vazio. A mãe tinha razão, o amor e o poder não cabiam na mesma vida sem pagar um preço. Laura voltou depois de 10 dias. Magra, olheiras profundas. Eu quase aceitei a oferta da Costa e Neves de verdade, confessou. Mas não consegui. Nós nos sentamos na varanda, pela primeira vez em meses falando sem armas. Ela contou que o Dr. Almeida pressionou para me entregar documentos internos. Eu recusei. Mas quase aceitei. Eu segurei sua mão. Por que não me contou? Porque eu tinha medo de que você me odiasse. A reconciliação foi lenta, frágil. Começamos a sair em público, jantares discretos, mas visíveis. A imprensa se cansou. A firma se adaptou. Mas o dano interno permanecia. 2 sócios importantes pediram demissão. Clientes conservadores migraram. E dentro de mim uma voz sussurrava, eu quase destruí a mulher que amava para manter o controle. Um mês depois, veio a proposta que mudou tudo. O governo português queria que a Mendes e Associados liderasse a privatização de uma grande empresa estatal. O contrato mais importante da história da firma. Mas havia uma condição, uma de nós duas teria que ser a cara pública e solteira. É política, explicou o ministro ao telefone. Não queremos controvérsias. Eu olhei para Laura do outro lado da mesa. Ela sorriu triste. É sua vez, Sofia. Você nasceu para isso. Eu senti o peso da escolha que minha mãe tinha imposto. Aceitar significava fingir que nosso casamento era só fachada. Recusar significava perder o contrato e talvez a firma inteira. Eu aceitei. A coletiva de imprensa foi marcada para a próxima semana. Laura me ajudou a escolher o terninho, ajustou minha gravata com dedos trêmulos. Eu te amo, disse ela baixinho. Mesmo assim. Na noite anterior, fizemos amor pela primeira vez em meses, um ato desesperado, silencioso, como se soubéssemos que poderia ser o último. Na coletiva, as luzes dos flashes me cegaram. Sim, sou solteira, respondi com voz firme. Minha vida pessoal não interfere no trabalho. Laura estava na plateia, invisível para as câmaras. Depois, no carro, ela não disse nada. Apenas chorou em silêncio. 2 meses depois, o contrato foi assinado. A Mendes e Associados nunca foi tão forte. Eu era capa da Forbes Portugal. Mas em casa, Laura começou a arrumar as malas de novo. Eu não consigo viver assim, disse. Não como sua sombra. Eu não pedi para ela ficar. Sabia que não tinha direito. Ela foi embora numa manhã chuvosa de novembro. Deixou apenas um bilhete, sua mãe queria que lutássemos juntas.
Mas você escolheu lutar sozinha. Eu fiquei olhando o Tejo pela janela, o anel de noivado ainda no dedo. Hoje, 2 anos depois, afirma a líder absoluta. Eu sou a mulher mais poderosa do direito português. E toda noite, antes de dormir, olho o testamento da minha mãe e me pergunto se valeu a pena. Verdadeiro ou falso? O amor verdadeiro sempre deve ser sacrificado em nome da ambição e do poder?